Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui no canal do Bolso Visionário. E vou te falar que o episódio de hoje está tão especial que deveria virar um bem público, porque está esclarecedor sobre um assunto super importante para o momento. Eu sou Jaqueline Correia, educadora financeira, mentora e palestrante, além de uma grande incentivadora do seu desenvolvimento financeiro. E nós vamos aqui falar hoje, vou dar algumas dicas primeiro. Ela chegou de maneira avassaladora, ela encanta, ela diverte e encheu o coração do brasileiro de grande esperança de ganhar muito dinheiro. Seria maravilhoso se eu parasse por aqui. Mas ela também é manipuladora, viciante e uma terra ainda sem muitas leis para seguir. Eu estou falando dos jogos e das apostas esportivas, também conhecidas como bets, que é um termo em inglês que em português traduzindo são apostas. E está se tornando um assunto tão sério que você já deve ter acompanhado milhares de reportagens, anúncios, que pessoas estão tendo problemas financeiros por conta delas. Além de empresas estarem se manifestando muita preocupação em relação aos funcionários com esse assunto. Tem uma pesquisa realizada pelo Banco Santander que já estima que o brasileiro vai perder em torno de 24 a 35 bilhões de reais nessas apostas esportivas. E essa preocupação se dá para também prever o nível de endividamento dessas pessoas e de inadimplência, porque isso afeta inevitavelmente toda a taxa de juros que o brasileiro vai ter que arcar depois. Então, todo esse comportamento afeta a vida das pessoas, afeta também o varejo, o comércio, a indústria, de maneira geral é afetado com esse novo comportamento do brasileiro. Aliás, o Brasil já é, no ranking de todos os países, aquele que está lá no topo, onde as pessoas mais estão apostando. E para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados muito especiais aqui, que é a Daiane Pires, que é psicóloga e também é uma empresária do ramo da tecnologia. Seja muito bem-vinda. Eu já te agradeço pela sua contribuição aqui. Vou pedir já para você também deixar suas redes sociais da sua empresa, do seu escritório, como que funciona para você o seu trabalho também como psicóloga, porque a sua contribuição vai ser muito importante aqui para esclarecer muita coisa referente ao comportamento das pessoas nesse novo hábito que ela está adquirindo. Boa noite, muito prazer. Bom, eu trabalho com tecnologias, com sistemas de automação comercial, né? Todo comerciante que precisa de controlar suas finanças, seu administrativo. Então, eu trabalho fornecendo essa possibilidade. Além de ser também psicóloga, faço atendimentos online, né? Minha página no Instagram é carlen.daiane e a minha página de automação comercial é @bsautomação. Vamos seguir. Obrigada por estar aqui. E temos também um outro convidado que é especialista em segurança da informação, além de um grande apoiador também, na verdade, o maior apoiador do Bolso Visionário, viu, gente? Eu vou deixar ele falar mais sobre a apresentação dele, porque esse mundo da tecnologia é um mundo que as pessoas têm muita dificuldade de entender o que exatamente se faz ali, mas, além de tudo, é também o meu marido. Então, eu vou deixar ele explicar aqui se ele está aqui hoje, porque foi obrigado, porque ele é realmente um profissional da tecnologia. Olá, tudo bom, pessoal? Desculpe aí de antemão pela minha voz, estou me recuperando de uma gripe, mas é um prazer estar aqui. E esse assunto, especificamente, é um assunto que me espanta muito, me causa muito medo também, né? Porque me parece que está fora de controle. E, bom, me chamo Felipe, eu trabalho há mais de 20 anos em tecnologia, e desses 20 anos ali, há pelo menos 14 ou 15 focados em segurança cibernética. E, mais especificamente ainda, tenho trabalhado pelo menos nos últimos 5 em garantir que as soluções e serviços de tecnologia que são lançados no mercado brasileiro sejam mais seguros, né? Então, eu trabalho muito focado em desenvolvimento seguro e em adoções de práticas de segurança durante esse desenvolvimento para que os produtos e os serviços lançados hoje no Brasil, ele tem um mínimo ali de segurança, privacidade para os nossos usuários.
startups, trabalhei majoritariamente no mercado financeiro. Atualmente trabalho numa, não mais startup, mas uma empresa focada em identidade digital, que já está muito penetrada na sociedade. Espero que hoje a gente possa falar um pouco de o que acontece por trás, o que acontece nessas plataformas que as pessoas não veem, e de alguma forma também, eu acho que não é exatamente esse tema aqui, mas o que é movimentado por trás disso a gente também não está vendo, né? Tem muita coisa que acontece por trás de um jogo com um bichinho fofinho, que não, de fofinho não tem nada, né? Acho que a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso. Sim, sim. Aliás, se você é adepto a esse jogo, já pode estar aí torcendo seu nariz para tudo aquilo que a gente já está falando aqui, calma, fica até o final, porque vai ter muita informação que vai nutrir a sua mente de coisas importantes para que você tome decisões mais assertivas do que fazer com o seu dinheiro, né? De como se comportar de uma maneira mais saudável para você, de decisões mais assertivas para você. Então, tenha paciência aí, tenha muita calma. Antes de eu já direcionar as perguntas aqui para os especialistas da noite, eu vou explicar um pouquinho a diferença aqui entre jogos, entre apostas, porque tem muita confusão aí também referente a esse campo. Vamos separar assim, jogos. Os jogos de azar, principalmente, né? São aqueles jogos onde você depende totalmente da sorte. Nada que você faça de maneira prévia vai interferir no resultado, porque ele é aleatório, que é o exemplo da loteria, que é o exemplo do tigrinho, caça-níquel. A combinação ali é muito aleatória, não depende de nada que você faça. Então, é um jogo de azar porque você depende totalmente ali da sorte, né? Então, e as apostas já é um pouquinho diferente, porque previamente você tem algum conhecimento, talvez, sobre aquele assunto, e você tem uma opinião sobre ele, você acredita no resultado daquela ação, você prevê de alguma maneira que tal ação vai ter um resultado. Então, você coloca dinheiro ali para que acredita que aquele resultado vai acontecer. Se ele realmente acontece, você ganha. Se ele não acontece, você perde. E dentro desse ambiente de apostas, nós temos também as apostas esportivas, que estão relacionadas a esportes. Geralmente, futebol, basquete, corridas de cavalo, onde as pessoas até utilizam muitas vezes de estimativas, utilizam de estudos prévios, né, para que aquela ação possa estar um pouquinho mais garantida sobre o que vai acontecer ali naquele resultado. Qual probabilidade o time tem de fazer determinados gols ou de um jogador sofrer determinadas faltas. Então, por você já ter um pouco de intimidade com o assunto, já conhecer ali um pouco daquele time, você acaba tendo um pouco mais de incentivo em apostar aquilo, né? Em torcer para que aquilo aconteça. Mas aqui já fica o alerta, porque são jogos que podem sim ser manipulados. Tem algumas apostas que têm mais dificuldade de ter manipulação, mas já existem muitos casos e muitas investigações em alguns jogadores, principalmente, de manipulação nesses resultados, justamente para favorecer alguns resultados de aposta. Então, fique ligado. E agora eu vou direcionar a primeira pergunta para o Felipe, para você explicar um pouquinho para o pessoal como funciona por trás desses jogos. Como que os resultados ali, esses jogos chegam naqueles resultados. As pessoas, por que algumas ganham, algumas perdem? Dá para entender um pouco de como funciona ali por trás? Dá sim. Eu vou até tomar a liberdade de fazer uma outra diferenciação entre todos esses jogos, né? Ali, aquilo que aposta esportiva. Eu vou fazer um recorte um pouco diferente, né? Sobre aquilo que é legal no Brasil e aquilo que é ilegal. E por que isso é importante, né? A gente está falando que aquilo que é legal, eu não estou falando que é bom. Falando que ele é legal, existe uma regulamentação. E é uma observação importante, né? Porque é legal que é uma coisa positiva para a sua vida. Exato. Assim, existe uma regulamentação, existe um órgão público que, de alguma forma, coloca controles sobre aquela atividade. O jogo que é ilegal, ele não está debaixo de uma regulamentação, então ele perde automaticamente vários benefícios daquele que pratica essa atividade, né? Então,
Vamos colocar como exemplo de jogo ilegal, né? Os jogos caça-níqueis, né? E tudo que a gente está falando de online, a gente tem que entender que é todo um reflexo de sociedade do mundo real que chega numa plataforma online, né? Então é muito normal no Brasil você chegar em algum estabelecimento, numa padaria, por exemplo, de bairro, e você ter encostado num canto ou numa sala do lado um jogo ali caça-níquel. É muito comum, assim como é muito comum o jogo do bicho, por exemplo, em outros estabelecimentos. Eu lembro que perto de casa tinha uma sapataria que eu não entendia porque tinha tanto idoso naquele lugar, e depois eu descobri que era porque tinha jogo do bicho, né? São atividades que não são regulamentadas. Eu acompanho, até por questão da minha profissão, alguns canais no Telegram que monitoram a movimentação desses jogos, né? Então, esses jogos, inclusive, eles são cíclicos, né? Eles nascem, eles operam por um curto espaço de tempo, até que começam a chamar a atenção, ter muitas reclamações, e eles simplesmente desaparecem. Então, o mais famoso de todos é o Tigrinho, mas a gente tem um zoológico inteiro de mascotes por trás desses jogos. A todo dia existe um movimento muito orquestrado de o jogo que está pagando mais no dia, e é muito interessante, né? Porque esses caça-níqueis, né, na época que eu lembro muito que eu conheci um segurança na época que ele trabalhava num bingo, quando o bingo ainda podia funcionar. E eles sabiam, os seguranças, eles sabiam mais ou menos quando a máquina ia pagar, porque eles sabiam quando o prêmio estava se aproximando pela quantidade de pessoas que apostavam. E aí, quando chegava perto desse momento, os próprios seguranças, quando o bingo estava fechado, ficavam lá tentando, e muitas vezes eles conseguiam porque o prêmio estava próximo de ser alcançado. Mas, para o prêmio ser entregue, é porque aquela máquina já rendeu muito mais do que o prêmio que vai ser entregue. Isso também acontece nesses jogos desses jogos online, principalmente os caça-níqueis. Existe dentro deles, aí falando especificamente nos jogos ilegais, no caça-níquel, como funciona, existe o que a gente chama de algoritmo, todo mundo escuta muito hoje em dia, mas nem todo mundo entende o que é algoritmo, né? A gente fala sobre o algoritmo das redes sociais, existem séries focadas, e até recomendo que assistam a série O Dilema das Redes, que tem na Netflix. Acho que pode falar isso aqui, né? Pode. É muito esclarecedor para como funciona isso. E esses jogos, ele funciona basicamente como um jogo da vida real, onde você gira uma manivela e aí começa ali um jogo de sorte, por isso que é azar, né? A probabilidade é muito menor. E estatisticamente, eu não preciso manipular para que o jogo seja de azar. As chances de ganhar são mínimas, né? Ou de ganhar um prêmio que supere o investimento inicial. Só que quando a gente vai para o mundo online, eu consigo manipular além disso, né? No mundo real, se você assiste qualquer filme de cassino e você vê alguém ganhando, o que acontece? Naquele cassino, as pessoas, os donos, o gerente, enfim, o responsável, ele começa a te oferecer bebida, hospedagem, para que você não saia de lá. Porque ele sabe que aquele vício está sendo alimentado e em algum momento você vai perder. Ainda que você dê uma mão de sorte, a probabilidade está do lado da casa. Assim como nesses aplicativos também. A diferença é que o aplicativo ele tem recursos que no mundo real a gente não tem. Então ele pode manipular de forma orgânica mesmo. Não parece que está sendo manipulado, mas de forma que algumas pessoas precisam ganhar, porque a gente precisa ter o discurso de pessoas falando que ganhou, para alimentar o desejo de outras pessoas de ganhar. É o próprio marketing, né? Exato. E assim, aí a gente pode falar também, talvez, mais para frente, sobre fazer marketing desse tipo de jogo, que se o jogo é ilegal, fazer a propaganda dele, a gente não vai precisar falar que é ilegal, né? E mais do que isso, né? Se você sabe que aquele jogo é manipulado, a maior parte dos vídeos de influencers, isso é muito triste, tá? Mas a maior parte dos vídeos de influencers são demos. O que é uma demo? É um vídeo onde ele simula que está no aplicativo, mas ele não está no aplicativo, e ali ele ganha. E quando um influencer ele faz uma propaganda de um jogo desse, se ele não souber que é uma manipulação, ele tem até alguns benefícios perante a lei. Mas se ele souber que é manipulado, e se ele está rodando um demo, ele sabe que é manipulado, ele também participa Está sendo conivente com Exato. E ele vai ser processado, falsidade ideológica, pode ser por formação de quadrilha, entre outras coisas. E aí, o que é interessante quando a gente joga, e isso que para mim é a parte mais fascinante negativamente. Quando eu jogo numa plataforma dessa, ela não é legalizada. Eu não tenho garantia de que se eu ganhar, eu vou receber.
E a gente tem vários casos de pessoas que conseguiram, de alguma forma, foi a sorteada, né? Porque, na verdade, não é porque tinha sorte, ela foi a sorteada dentro do algoritmo e falou assim, esse usuário vai ganhar. E eu vi casos de pessoas que ganharam quantias superiores a 50 mil reais e quando eles foram retirar, não conseguiram. E aí, no momento em que você não consegue retirar, o que você pensa? Vou procurar os meus direitos. Qual é o seu direito quando você está consumindo um recurso, um serviço que não é regulamentado? Pergunte para alguém de antigamente se ele achou que o resultado do jogo do bicho ele não foi adequado, se ele reclamou para alguém, se ele tinha alguém para reclamar. Porque aí no jogo do bicho, a gente está falando do mundo real. Mas o que a gente vê nos jogos caça-níqueis, principalmente, a gente tem um vínculo muito grande com o crime organizado. A gente está falando aqui financiamento do crime organizado, a gente está falando sobre lavagem de dinheiro, a gente está falando sobre corrupção ativa e a gente está falando também sobre exploração social, econômica e até sexual. Todos esses crimes envolvidos por um dinheiro movimentado justamente por esse tipo de jogo. Eu sei que ficou pesado, desculpe por isso. Não era para ficar pesado, mas... é importante ter essa noção, porque parece inocente, né? Os jogos, de maneira geral, parecem muito inocentes, parece que está servindo só para divertir, que eu não estou fazendo mal para ninguém. E as pessoas esquecem que existe ali por trás muita coisa que ela não está sabendo, que hoje está tendo oportunidade de conhecer, já não vai ficar mais tão inocente assim. Verdade. E aí, assim, para ficar um pouco mais leve, né, vamos chegar naquilo que não é exatamente o ilegal, né? Entre o legal e o ilegal existe aquele que é não regulamentado, né? Em outros países a gente tem o hábito de aposta, né? A gente tem, por exemplo, na Inglaterra, é muito comum você ter casas de apostas, isso já está dentro da sociedade, onde coisas da sociedade, do cotidiano ali, viram questões de aposta, né? Um caso clássico é quando alguém da realeza fica grávida, por exemplo, existem um mercado de apostas sobre o sexo da criança e um mercado de apostas sobre o nome da criança. E basicamente é um acordo... É um acordo entre pessoas, né? É um acordo mútuo dentro de uma casa. Geralmente, a mesma casa de penhor também faz aposta. A pessoa chega lá apostando, já tem ali o valor do prêmio, caso aquilo aconteça. E aí, se ela acertar, ela volta ali. E aí existe uma questão apalavrada que também não é regulamentada. No Brasil... Isso não era uma cultura, mas dentro dos sites de aposta que pelo menos nos últimos 15 anos já estão no Brasil, assim, isso não é novo exatamente, já tem há bastante tempo, a gente tem vários casos de apostas. A gente teve uma aposta no Brasil, na final de uma Copa do Mundo, que um jogador que já tinha histórico de agressão em Copas anteriores, daria uma cabeçada num outro jogador numa final de Copa. E esse brasileiro ganhou essa aposta. Eu trouxe até alguns exemplos de apostas meio absurdas que acontecem, né? Legal saber. Que é sobre existência de ETs, né? Então o cara simplesmente apostou, vai ter ET. O fim do mundo, e até é engraçado, né, se for verdade, como é que ele vai retirar esse prêmio se o mundo acabou, né? A gente tem aqui a parte de a próxima celebridade a ser presa, por exemplo. Essa foi uma aposta interessante e... A criatividade aí é infinita. Infinita. E aí vai muito... É muito um acordo entre pessoas ali da casa de aposta aceitar aquela aposta ou não. Isso não é um crime, mas não está regulamentado. Então, assim, está numa zona cinza da lei. E aí a gente tem, recentemente, uma medida provisória editada pelo governo tentando legislar sobre a casa de apostas, que virou uma febre, que envolve muito dinheiro, patrocinando vários times. Não sei se vocês perceberam a enxurrada de propaganda em horário nobre na TV, que custa caríssimo. Empresas de gerações não têm dinheiro, não têm orçamento para aparecer na Globo, num comercial da novela, mas o site de aposta tem. Então, e por que isso? Porque movimenta muito dinheiro, né? Então, ele começou basicamente com a modalidade de aposta no resultado. E depois ele começou a evoluir, né? Ele começou a evoluir para apostas múltiplas, então é um combinado de resultados. E depois ele passou a ter hoje... Tem gente até que chama de trader esportivo. Acho um pouco ofensivo. Mas ele consegue começar a apostar em coisas que acontecem durante o jogo, né? Então, se um cartão amarelo vai sair primeiro para quem, um gol, vai ter um gol no primeiro tempo. Coisas que acontecem no dia a dia.
No dia a dia não, desculpa, durante uma partida de futebol. E junto com isso a gente começou a alimentar uma questão de fraude muito importante, que era, primeiro, manipulação de resultado, só que é muito complexo o resultado todo, né? Quantas pessoas estão envolvidas numa partida que você teria que cooptar para conseguir o resultado. Mas tem até um caso emblemático, que é do Lucas Paquetá, jogador de futebol da Premier League, Inglaterra, da seleção brasileira, e que está sendo investigado hoje por uma aposta onde ele receberia cartão amarelos em jogos sequentes na Premier League, e essas apostas vieram de um lugar, o IP, né, que é o endereço pela internet, das pessoas vieram da ilha de Paquetá, que é o lugar de origem dele. Ele está sendo investigado, correndo o risco de perder basicamente a sua carreira, de ser proibido de jogar futebol por conta de uma aposta esportiva, né? É interessante porque esses casos já demonstram muito a fragilidade que existe nessas apostas, porque o quanto elas não são confiáveis de maneira geral, né? E o quanto as pessoas não estão atentas para o que está acontecendo atrás dela também. E uma coisa interessante é que nessa medida provisória, eles chamam de aposta de cota fixa, né? Então, o que é a aposta de cota fixa? Você já sabe o quanto você vai receber se aquela sua aposta vai pagar. No momento da aposta, você já sabe. E o que é importante, né? O que a gente chama de odd é a chance que você tem de ganhar. Então, você tem um jogo de um time muito grande com um time pequeno, a chance de você ganhar com o time grande na vitória é muito baixa, então a odd normalmente é baixa, é 1.0 alguma coisa. O time menor é 1.8. Você fala, nossa, se eu apostar R$1, eu vou ganhar 1.80. Se eu apostar 1.000, eu vou ganhar 1.800. O que está na cabeça das pessoas quando eles começam a apostar. Qual que é o fato sobre isso, né? Primeiro que está lastreado no mundo real, né? Então, existe um jogo que está acontecendo que a pessoa eventualmente está acompanhando ou não, enfim. Então, as suas chances aumentam porque não está totalmente ao acaso, né? Você pode fazer uma análise em cima disso. E aí, dado a medida provisória, te traz algumas garantias, né? As empresas que estão adequadas a essa medida provisória têm algumas contrapartidas que ela tem que ter, como um sistema de saque que é para atendimento ao cliente, você tem uma questão de patrimônio, que ela tem que provar que tem um patrimônio que represente um percentual do que é apostado dentro da plataforma, como garantia do pagamento para as pessoas, e você tem que ter sócio brasileiro, pelo menos um brasileiro, que no final das contas, se acontecer alguma coisa com essa empresa, é ele que vai responder por isso. Então, eu tentei trazer de uma outra forma aqui como é que funciona isso. Espero ter sido claro, não sei que eu falei bastante, mas como que funciona por trás disso. No caso das apostas esportivas, está lastreado em algo real, não é uma manipulação do algoritmo. No caso de caça-níquel, tem muito mais do que a gente consegue enxergar ali, assim. Tem muito mais manipulação direta para que você perca, para que você se alimente de pequenos ganhos, para que você se você ganhar, ele começa a dobrar a aposta com você. Então você apostou 10, ganhou 50, ele fala, cara, se você apostar esses 50, você vai ganhar 5.000. E aí, se porventura você ganhou 5.000, ele falou, cara, agora se você apostar esses mesmos 5.000, é 50.000. E aí você perde. Né? Então é assim que eles funcionam, e o algoritmo foi feito para isso. E se você começar a ganhar, em algum momento ele te trava e você perde mesmo assim. Legal. Acho que ficou bastante claro aqui, principalmente com essa questão de se é legal e ilegal, porque eu acho que muita gente tem dúvidas referente a isso, justamente, porque, teoricamente, no Brasil é ilegal ter casas de apostas, de modo geral. A gente não vê cassinos no Brasil funcionando legalmente, pelo menos. Mas online isso está virando uma febre, e foi justamente por conta dessa abertura aí que a lei, né, deu, porque não existe nada efetivo para aplicativos, né, para sede, estrutura física sim, mas para aplicativos não. E aí essas empresas que são na maioria estrangeiras, né, e que não estão sobre a legislação brasileira, vieram com tudo, né, para conseguir se beneficiar aqui desse campo que o Brasil tem, e realmente foi esse boom aconteceu justamente por conta disso. Hoje o Brasil está no ranking do país que mais aposta, e está assim acima do segundo lugar em o dobro, assim, né, de apostas. E acho que o segundo lugar, se não me engano, é o Reino Unido, justamente por conta de todas essas especulações da realeza aí.
Mas é importante a gente conhecer essas informações para ficar atento com tudo isso. A segunda pergunta que eu quero que você contribua aqui é sobre justamente a parte de segurança. O quanto é seguro a gente entrar nesses jogos, entrar nesses aplicativos? Quais as medidas de segurança que as pessoas precisam estar atentas, precisam ter cautela e cuidado dos dados, das informações financeiras que ela precisa colocar ali, porque muitas vezes ela coloca dinheiro, então vai colocar as informações financeiras dela ali. Então, qual é, assim, as dicas que você dá de cautelas que as pessoas precisam ter nesse quesito de segurança? As dicas, nesse caso, são muito parecidas com o consumo de qualquer serviço digital hoje, tá? Mas aí talvez a mais importante, e a primeira que eu gostaria de colocar primeiro, e eu não estou incentivando o consumo a esses serviços, estou colocando, na medida em que a pessoa, de fato, decidiu utilizar, utilizar plataformas legítimas, né? O que é legítimo? A gente tem uma regulamentação e existe uma lista de plataformas que são autorizadas a operar no território nacional. Então, primeira coisa, utilize uma dessas. E se ela está regulamentada, ela não tem jogo caça-níquel. Ela tem aposta esportiva. Se você chegar dentro de uma plataforma e aparecer lá um banner de um caça-níquel, fuja. Ela não está em conformidade e se você, mesmo que ganhe, vai ter muitas dificuldades. Primeiro, o segundo ponto, né? Aí já é uma questão mais técnica, né? Garantir que dentro da plataforma você tem ali na barra de endereço do seu navegador o cadeadinho, né? Que significa que aquela conexão é segura. Significa que qualquer informação que você está trafegando com aquela plataforma, ela vai chegar na plataforma sem ter alguém pegando essa informação. Então, em algum momento você pode estar passando informação bancária, sua informação pessoal, você garante que a comunicação é somente entre você essa plataforma. Existe uma questão clara de preocupação com o seu login, né, sua autenticação, que é usuário e senha, e sempre que possível, ou quase que obrigatoriamente hoje em dia, utilizar um segundo método de autenticação, né, que é aquele famoso token que você pode receber por SMS, você pode receber por e-mail, você pode receber por um aplicativo de autenticação. Isso garante que se alguém capturar seu usuário e a senha, mesmo assim ele não consegue ter acesso à sua conta, porque para ter acesso à sua conta, ele vai ter que ter acesso à fonte aonde você recebe esse token. Isso é fundamental, volto a falar, não só para serviços de aposta, para qualquer serviço digital, isso serve para tudo, para a vida digital. Um quarto a partir do momento que você entra nessas plataformas, você vira alvo de propaganda. E junto com essa propaganda tem o famoso cache, né? Assim, e os cookies, né? Não sei se você já percebeu, se você pesquisar um tênis no Google, quando você voltar para o Instagram, vai aparecer 50 mil propagandas ali. Enxurrada. O mesmo acontece com esse mundo de apostas, só que, geralmente, quem está mandando aquilo ali não está bem intencionado. E junto com isso, pode vir plataformas fake que capturam dados. A gente chama isso de phishing, né? Do termo pescaria mesmo. As pessoas tentam pescar pessoas desinformadas, arrastar elas para plataformas que não são regulamentadas, mas que a pessoa acha que para que ela coloque o dado e até o dinheiro dela. Então, se você está nesse mundo, fique muito esperto com isso, com o e-mail que você recebe, aonde você clica. Assim, a atenção é redobrada. Muito cuidado com os dados pessoais, só coloque as informações estritamente necessárias, né? Existem informações que muitas vezes no formulário é pedido que você fala, cara, para que essa plataforma precisa desse dado? Não coloque. Desconfie se for obrigatório. Um ponto importantíssimo, o método de pagamento. Na maior parte dessas plataformas, ela pede para fazer Pix. Tivemos casos ali de gente com benefício social fazendo Pix, direto de contas do benefício para essas plataformas. Não utilizem o Pix direto, porque utilizem métodos que sejam rastreáveis, né? Como o PayPal, por exemplo, Mercado Pago, PagoSeguro. Tem várias plataformas ali que podem intermediar esse pagamento e cria ali o que a gente chama de um rastro de onde o dinheiro está passando. Isso faz com que, caso você tenha algum problema e processe essas empresas, você tenha ali formas de justificar de que dinheiro de fato saiu da sua conta e foi para lá, não só um extrato da sua conta. Isso fica muito mais seguro, né? Tem uma questão com os dispositivos. Se você usa essas plataformas, o seu dispositivo está muito mais sujeito a sofrer ataques e quase ninguém tem, por exemplo, um antivírus para o celular. Sim. Fique muito esperto com isso, porque você vira um vetor de ataque, você passa a ser um alvo. E acho que o mais importante... o mais importante não, né? Às vezes tudo aparece. Tudo tá importante.
não instalar aplicativos de fontes não confiáveis que não seja na loja ou na Apple Store ou na Google Play. Existem muitos links que vêm, instala esse APK aqui, que é o aplicativo. Não façam isso de jeito nenhum. Você vai destruir a confiança do seu sistema operacional rodando no seu smartphone. E a gente sabe que o smartphone hoje basicamente carrega a nossa vida digital. Se a gente perde o smartphone hoje, a gente tem muita dificuldade em reorganizar tudo, né? Sim, e tudo que as pessoas más intencionadas querem é um ponto de vulnerabilidade para entrar ali no seu dispositivo e pegar a sua vida que está ali dentro. Exato. E aí a última é normal nesses sites você ter ofertas, né, de tipo aporte dobrado, você deposita 100, ganha mais 100, isso é normal. Mas existem promoções mirabolantes, né? Então desconfie também, né? Assim como você vai ficar desconfiado se um supermercado tiver um produto muito, muito, muito abaixo do preço, você tem que desconfiar de qualquer promoção que cheire mal, né? Então, e aí a dica é a mesma, se você se deparar com isso, saia de lá. Não consuma esse serviço. Legal, obrigada aí pelas informações, que agora ninguém vai poder reclamar que não está ciente aqui de todos os perigos e de todas as cautelas que precisam existir nesse campo. Mas agora vamos para a parte mais comportamental. E eu vou direcionar agora a pergunta para a Daiane. Queria que você contasse para a gente como que a gente pode identificar quando um hábito de jogar, né, já está se tornando um vício. Porque é muito fácil, principalmente nesse campo, se tornar vício, né? É algo bastante viciante. E como que a gente pode identificar que isso já se tornou um vício? Bom, o indivíduo ele passa a desenvolver um comportamento compulsivo. Então, ele tira a atenção do trabalho, ele tira a atenção da escola, ele tira a atenção com a família, com os amigos, e ele está o tempo todo pensando naquilo. Ele tem pensamentos intrusivos enquanto ele está no cotidiano da vida dele. Então, a partir do momento que ele começa a perceber que está tendo mais pensamentos sobre jogos, sobre como eu poderia ganhar, será que se eu jogar agora eu vou ganhar? Nesse momento, nessa hora? Então, ele começa a ter esses tipos de pensamento. E muitas vezes ele vai dar um jeito, vai dar uma pausa no que ele está fazendo e vai tentar jogar. Então, aí a gente já consegue perceber que esse comportamento não casa com o dia a dia normal de um indivíduo. Certo? Legal. E assim, é muito normal que as pessoas que estão, né, jogando, né, se tornem muito compulsivos justamente por conta de toda essa lógica que o Felipe falou até agora, né? Existe um sistemazinho de recompensa, né? Toda hora o jogo está deixando realmente alguém ganhar para motivar aquela pessoa a continuar ali, e isso motiva muito a pessoa, agora eu vou ganhar. Existe já um estudo que fala que a cada 3 pessoas que ganham, 2 voltam a jogar de novo com a intenção de querer ganhar mais. E aquelas que perdem, elas acabam querendo jogar de novo para recuperar o que perdeu. Então, isso é um sistema, é um ciclo, né, que fica muito vicioso, e é um sistema construído ali por trás. A gente vê que, assim, deve existir muito estudo por parte desses criadores desses jogos e dessas apostas nesse campo comportamental, né, para que as pessoas fiquem mais aprisionadas ali dentro mesmo, para se tornar compulsivo, né, de verdade. E nesse aspecto, como que a gente percebe, como que a gente pode ajudar pessoas que ao nosso redor estão tendo esse problema? Se a gente identifica que alguém já está nesse nível mais viciante, mais compulsivo, porque o que eu percebo é que muitas vezes a pessoa em si demora muito a perceber que ela está viciada naquilo. Geralmente as pessoas que estão ao redor dela já começam a perceber primeiro e ela começa a negar. Então, quando a gente percebe que alguém já está ao nosso redor, já está bastante viciado, como que a gente pode ajudar? De que maneira aquelas pessoas que estão percebendo que alguém ali da família, um conhecido, está tendo essa dificuldade, como que a gente pode ajudar? Tem alguma dica específica assim? Tem sim. Primeiro de tudo, o jogo, né, a perspectiva da possibilidade de ganhar, ela ativa o sistema dopaminérgico do nosso metabolismo. Então, faz com que a gente fique mais ansioso, né, mexe com o nosso emocional e faz esse comportamento se repetir. Né?
Por que ativa o nosso sistema dopaminérgico? Porque ele fala diretamente com o nosso inconsciente, né? Ele traz as ideias, né, de que você pode manipular, de que você pode ganhar, que daquele momento você vai conseguir. São todos os trabalhos de marketing em si, né? Que não é usado só para jogos, é usado para vendas em geral. A gente trabalhar a escassez, trabalhar o tempo, né? Se você jogar agora, nesse exato momento, você consegue ganhar esse jogo. Então, a pessoa, ela quer naquele momento. Então, quando a gente percebe que isso está saindo do eixo, né? Quando a pessoa ela deixa de vivenciar momentos, né, naturais que ela viveria ali para o jogo. Por exemplo, ela começa a omitir, a esconder da família que está saindo um investimento que deveria estar em um certo lugar e está no jogo, né? Me empresta um dinheiro. Por quê? Começa a mentir. Esse dinheiro? Começa a mentir, né? Então, tudo isso, todas essas manipulações, elas acontecem, todas essas manipulações, elas acontecem por conta que a pessoa ela só está pensando no jogo, né? E aí, como agir, né, num momento como esse? É sempre importante a gente mostrar empatia, né? Se colocar no lugar do outro, nunca abordar essa pessoa quando ela estiver em público com críticas e apontar os defeitos, os problemas que está acontecendo ali. Sempre chamar ela para uma conversa, ser empático, se mostrar solícito, né? E sempre é importante mostrar provas. Exemplo, eu percebi que ontem você me pediu R$10 emprestado. E também você pediu R$10 emprestado para sua mãe, para o seu pai. Dá exemplos que você viu, né? Ou seja, não tem como a pessoa escapar. São incontestáveis. Não tem como a pessoa escapar. Mas, ao mesmo tempo que eu estou percebendo isso que você fez, mas eu percebo que você pode estar precisando de ajuda. Vamos conversar? Né? Estou aqui, sempre se mostrar solícito, se colocando no lugar do outro, nunca, né, querendo apontar o dedo, querendo mostrar que realmente a pessoa precisa mudar. Só vai atrair a defesa da pessoa, Só né? vai armar a defesa, isso mesmo. Legal. Você falou bastante dessa parte de marketing, e aí a pergunta também direcionada a isso. A gente sabe que hoje a indústria de marketing, propaganda, ela é bastante ativa em ativar gatilhos nos telespectadores ali, né? Na intenção de fazer a pessoa consumir aquele produto que ela está vendendo. E nesses casos dos jogos online, das apostas, eles estão assim em todos os lugares. Todos os lugares a gente está vendo propaganda daquilo. Se você está em qualquer rede social, você vai encontrar alguma maneira ali, alguma influenciadora, alguma propaganda. Vai encontrar em tudo quanto é lugar, né? Patrocínio de time de futebol, patrocínio de evento, influenciadores, enfim, está em todo lugar. E isso vai ativando gatilhos nas pessoas que estão, né, vendo toda essa propaganda. E geralmente eles estão ali trabalhando ou com aquele sentimento da pessoa de que está recebendo alguma vantagem, ou com aquele sentimento de recompensa, que vou ganhar alguma coisa. Tem sempre um gatilho que eles estão querendo ativar nas pessoas. De que forma que essas estratégias acabam deixando as pessoas mais vulneráveis? E como a gente consegue se proteger de todo esse ataque, né? Porque acaba sendo um ataque, a gente acaba ficando meio que sem defesa. Alguma hora, a nossa defesa ali está desarmada e a gente pode acabar caindo. De que maneira a gente pode até se proteger desse ataque, né, tão feroz que todo mundo está sofrendo tanto? Como as pessoas podem se tornar mais vulneráveis, né? Isso já vem muito do comportamento da pessoa desde a primeira infância, né? Se foi uma criança criada para ter tudo no momento em que ela precisa, provavelmente ele vai ser um adulto que busca gratificações exatas, imediatas, né? Então, no momento em que eu quero, eu tenho que ter. Então, ele vai provavelmente buscar esse tipo de comportamento, seja no jogo, seja no álcool, em outros vícios também, porque ele precisa daquela sensação imediata, né? Ele precisa sanar aquela fuga dele. E também, né, quando a pessoa não está bem com ela, né? Se ela está vivendo um momento de estresse, de ansiedade, se ela já passou por momentos de depressão, então, muito provável que ela busque esse tipo de comportamento para fugir, né, de lidar, de confrontar com essas outras emoções que ela vivencia. Porque o jogo, ele traz, né, esse momento eufórico. E esse momento eufórico é prazeroso, por um pouco tempo, mas né?
E como que a gente pode, né, controlar? Porque como que a pessoa fica, mas eu vou ganhar, né? Que momento? Não, comigo não vai acontecer de eu me viciar, né? Não, eu consigo controlar. Existe uma falsa ideia, né, que se chama o viés do otimismo. A pessoa, ela tá sempre acreditando que vai dar certo. Com ela... Depositando a fé dela em uma coisa duvidosa. Isso mesmo, depositando a fé numa coisa duvidosa. E ela continua nesse otimismo. E o que faz é o que deixa, né, esses jogos tão famosos e tão poderosos. Exatamente esse desejo de ganhar e essa crença, né, essa falsa crença de que a pessoa tem essa possibilidade de ganhar. E assim, você falou bem que a gente tem todo mundo tem essa percepção de que comigo não vai acontecer, né? Não, eu estou sob o controle de tudo, eu sei até onde eu posso ir, eu sei, assim, né? Acha que está sob o controle da situação, mas a gente tem essa fé de que com a gente não vai acontecer. E você acha que essa crença de que eu tenho controle de tudo e comigo não vai acontecer acaba atrapalhando também, tornando essa pessoa mais vulnerável, de alguma maneira? Com certeza. Com certeza, porque exatamente esse viés, né, que traz essa ideia que a gente tem de que a gente pode ganhar, né? Mas aí também tem aquela questão, ela é uma pessoa vulnerável, né? Ela já tem toda uma bagagem de um comportamento lá atrás, e aí ela traz essa falsa ideia que ela vem das propagandas, ela vem das redes sociais, da TV, né? Ela vem de diversos, a pessoa, ela é o tempo todo bombardeada por essas propagandas, por essas informações de que agora é a hora dela ganhar, né? Igual Mega Sena e tudo mais. Então, ela já tem um comportamento, né, focado e possibilitado. Ela tem uma predisposição a ser uma pessoa viciada em jogos. Então, a chance, né, dela se permitir vivenciar e acreditar que ela vai ganhar aquele jogo é muito grande. E é muito difícil admitir que, para mim, existe vulnerabilidade em algum campo, né? É muito difícil admitir isso. Então, é muito importante ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Porque se você está sendo sinalizado, alguém da sua família, alguém próximo de você, está sinalizando que tem um comportamento ali que está sendo excessivo, é legal prestar atenção e não ficar na defensiva, porque realmente pode ter alguma coisa, né, passando no limite ali. Financeiramente falando, vou até aproveitar aqui para dar uma dica, porque financeiramente falando, você já é considerado alguém que está precisando de ajuda se você está usando um dinheiro que já não é mais seu. Se você está usando um dinheiro do cartão de crédito, por exemplo, não é um dinheiro seu, não é um dinheiro que você tem para gastar, né? Porque aquele lá, o dinheiro é um dinheiro do banco ainda, né? Aquele dinheiro do cartão de crédito que você está usando. Então, se você já está usando o cartão de crédito, está pedindo dinheiro emprestado, significa que você já precisa de ajuda, já precisa tomar alguns cuidados aí. Então, fica alerta, tá, gente? E alguns motivos que fazem você acabar optando muito por esses jogos e por essas apostas é justamente essa publicidade excessiva, essa vulnerabilidade, essa ilusão de ganho rápido. Então, tomem muito cuidado com esse tipo de coisa, porque elas são perigosas, são viciantes, e não ache que você é tão forte o suficiente para, né, não cair nessas armadilhas que são criadas aqui. E já encaminhando agora para o final, eu queria que vocês dessem as considerações finais de vocês referente a esse assunto. Se tem mais algum ponto que vocês acham importante abordar, importante alertar para as pessoas, né, referente a esse assunto. Vou começar com a Daiane. Tem mais alguma observação aí importante para fazer? Eu acho que a observação é se observar, né? É buscar se perceber em relação ao seu comportamento. Se você se percebe uma pessoa compulsiva, uma pessoa que não consegue dar pausa em situações que te dá prazer, tenha calma, pondere, né? Porque o problema não está em você jogar uma única vez, né? O problema está em você estar sempre buscando aquele tipo de estímulo na vida. Então, se você passa por uma situação como essa, busque ajuda, né? Converse com a família, converse com os amigos e busque um terapeuta, busque um profissional para te ajudar, né, a lidar com essa situação, que não é uma situação fácil, né? Então,
É a minha É difícil de admitir, mas é necessário buscar ajuda naquilo que é preciso, né? Com certeza. Legal, obrigada. E você, Felipe, tem alguma consideração final? Na verdade, eu tenho uma pergunta, né? Mas eu preciso organizar a pergunta. Dentro do meu trabalho, por exemplo, é muito comum quando eu estou num projeto novo, no lançamento de um produto, de um serviço, a gente avaliar quais são os adversários que eu tenho no mundo no mundo cibernético, né? Qual tipo de hacker que eu vou enfrentar. E a gente tem vários grupos de hacker, né? Tem o cara que tem a motivação simplesmente de pichação, que a gente chama, né? Que é simplesmente derrubar um serviço. Tem gente que tem motivação financeira, como a gente tem os casos de ransomware lá, onde as pessoas sequestram dados ali e pedem quantias para recuperar, para devolver aquele dado ou para não vazar aquele dado. Existem questões de terrorismo mesmo, hacker, que é só para propagar o terror de fato. Existe Estado-nação, países, a gente vê isso acontecendo hoje em dia, países atacando o outro, atacando a infraestrutura de outros, simplesmente para criar um colapso. E isso é importante para a gente, porque isso fala muito o quanto eu vou precisar investir, né? Porque cada grupo desse tem um poder financeiro diferente e eu vou precisar investir mais dinheiro em segurança para que eu consiga conter esse grupo, né? Quando eu trago isso para o indivíduo, dentro do cenário de aposta, eu imagino que, dentro do cenário de gatilhos, do que motiva cada pessoa a embarcar nessa, eu imagino, só imagino, né? Que tenha vários motivadores, vários gatilhos aí, né? Pode ser para ganhar dinheiro, tem gente que quer ser bom em alguma coisa, né? Tem gente que tem essa necessidade de ser bom. Vou jogar aquele negócio porque naquele negócio eu acho que eu sou bom e vou mostrar para as pessoas que eu sou bom naquilo. Né? Tem gente que quer vencer na vida, quer provar alguma coisa para alguém. São duas perguntas, na verdade. Primeiro, existe mais de um motivador, de fato, ou isso é uma coisa da minha cabeça, de fato, né? E se existem mais do que um motivador, mais do que um gatilho, mais do que um motivo, é importante a pessoa perceber o que é isso para que ela comece a agir contra isso de uma forma muito mais específica, agindo no foco do gatilho emocional dela, do gatilho que dispara a ação dela querer fazer essa fuga para esse lugar? Sim, existe. Por exemplo, como eu havia dito, a gente ativa o nosso sistema dopaminérgico, que faz com que a gente tenha esse desejo pelo jogo. Né? Então, fisiologicamente falando, a gente mexe com os nossos hormônios para que a gente consiga, para que tenha esse desejo. Né? Então, a parte física já faz essa cobrança. Né? Perdão, qual que era a outra pergunta? E é importante, assim, é importante para a pessoa entender o que causa esse gatilho, porque isso facilita ali ela tratar aquilo especificamente, assim, cada caso exige um tratamento diferente, enfim. Sim, é importante se conhecer, né? Se perceber. Se você tem histórico familiar, por exemplo, isso já é um belo de um passo para você se perceber, se observar, né? Se meus pais têm algum problema com jogos, algum problema com drogadição, com álcool, então provavelmente eu tenho uma predisposição a ser uma pessoa viciada em dopamina, né? Em buscar essa emoção. Então, se existe essa possibilidade, eu preciso me observar para não me deixar entrar nisso, porque a chance do meu organismo ir em busca é grande, mas eu posso sublimar essa busca. Eu posso buscar dopaminas de outros formatos, por exemplo, buscando atividade física, né? Buscando lidar com o social, conversar com mais pessoas, interagir. Então, eu consigo sublimar para um outro lado. Legal, legal. E é importante aqui encerrar falando que esse vício em jogos, né, ele é bastante presente, ele é bastante existente. A gente pode ver vários exemplos de notícias de pessoas que estão tendo problemas em relação a isso. A última notícia que eu vi foi de uma jovem que ela usou todo o dinheiro da aposentadoria do avô dela, né, dinheiro que ele já estava reservando para a aposentadoria dele, nesses jogos, né, porque já se tornou um vício para ela, que já estava usando todo o dinheiro da aposentadoria do avô. Então, assim, casos existem, a gente não pode duvidar que isso vai acabar acontecendo conosco. Então, se você tem alguma predisposição a qualquer tipo de vício,
tranque essa porta para que esse vício não entre na sua vida. Porque hoje em dia, financeiramente falando, os jogos e as apostas são uma doença financeira, porque eles causam... a sua segurança financeira está em risco por conta desse tipo de atividade. Então, existe uma confusão muito grande de algumas pessoas acharem que isso é um tipo de investimento, e não é um tipo de investimento, né? Existe a falsa ilusão de que você vai ter um ganho rápido. Gente, não existe dinheiro fácil. Não existe isso de dinheiro fácil. Se está se vendendo essa ideia, se você está caindo nessa armadilha de que eu ganhei, o vizinho ganhou, de que alguém ganhou, não se iluda. Eu vou dar um exemplo bem didático aqui, ó. Tem até 3 canetas para dar. Nesse universo das apostas, existem 3 agentes. Imagine aqui esses 3 agentes. Um é a empresa que criou os jogos, a empresa que desenhou, a empresa que lançou. Nós temos aqui o influenciador, que conhece muita gente, que tem credibilidade, que tem notoriedade, que tem fala, que as pessoas escutam. E nós temos aqui o apostador, né? Os réis apostadores. Nesse universo aqui, esse daqui já está bilionário. Esses daqui está milionário. Então, aqui não existe possibilidade desse daqui se tornar rico. Porque tudo foi desenhado para que outras pessoas ganhassem dinheiro. E essas outras pessoas não é você. Não é você que vai se tornar um milionário, um rico, colocando seu dinheiro nesse tipo de coisa. Pelo contrário, né? Esse mundo dos jogos é um caminho onde você vai trilhar. Sabe aquele joguinho do Mario, né? Que tem as moedinhas para você ir alcançando? Nesse caminho, você vai conseguir algumas moedinhas. Você vai alcançar algumas moedinhas. Só que a linha de chegada está escrito endividamento. Não tem como você, a longo prazo, ganhar dinheiro, porque está desenhado para que, no longo prazo, quem ganhe dinheiro é realmente aquelas empresas que estão por trás dos jogos. Por isso, elas são tão bilionárias, né? E depois dessa faixa de entrada aí, né, dessa faixa de chegada que está escrito endividamento, desse caminho, logo depois é um fundo do poço, porque é muito difícil você se recuperar. Então, tome muito cuidado, porque dinheiro não é brinquedo. Encontre formas mais saudáveis de se divertir. Encontre formas mais saudáveis de você fazer o seu lazer, né, acontecer. Porque o seu dinheiro sendo aplicado nesse tipo de coisa, tão suado dinheirinho, vai fazer com que você se torne um endividado. Então, ao invés de você colocar todo o seu dinheiro na sorte, invista no seu conhecimento, né? Porque o seu conhecimento vai sim te levar a caminhos muito melhores, a caminhos de resultados mais efetivos. Como educadora financeira, eu não posso deixar de deixar esse recado aqui para você, para que você tenha esse alerta na sua cabeça. Manda esse episódio aqui para todos os seus amigos que você conhece, todos os seus conhecidos, familiares, que têm algum tipo de dificuldade ou que têm alguma propensão a gastos excessivos nesse tipo de jogos, nesse tipo de apostas, porque vai ser um grande remédio para ele ter esse tipo de conhecimento. Então, compartilha, deixa também aqui as suas experiências referente a esse assunto. Se você teve alguma situação referente a esse assunto, compartilha. Vai ser um prazer conhecer a sua história, conhecer um pouco da sua opinião e fazer com que esse tipo de assunto circule mais entre as pessoas, para que eles tenham oportunidade de conhecer mais no que eles estão se envolvendo, né? Qual é esse campo que não é tão inocente assim quanto a gente pensa, né? Eu quero terminar agradecendo os convidados de hoje, dizer que foi um prazer e uma alegria ter vocês aqui. E vou dizer para você que está nos assistindo, continue acompanhando todo o conteúdo aqui do Bolso Visionário. Acompanhe também as redes sociais da Daiane, da empresa dela, que também tem muito a oferecer para vocês. E até um próximo episódio, gente. Tchau, tchau.